Bom, um dos pontos centrais dessa grande batalha midiática entre a mídia virtual, a mídia impressa e tudo mais, está nas agências de publicidade, nas relações entre as grandes agências e os grandes veículos de mídia. E nos últimos anos, assim como começaram a surgir alternativas de mídia na internet, blogs, sites, também no campo das agências, surgiu uma nova geração de agências focadas basicamente no digital. Nós estamos entrevistando o Cláudio Coelho, que é diretor executivo da Associação Paulista das Agências Digitais e que acaba de soltar um documento de concorrência e avaliação, dicas práticas sobre como contratar a melhor agência digital para suas ações de comunicação. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Explica um pouquinho para a gente o que vem a ser esse documento. Bom, esse documento é um projeto inicialmente desenvolvido para tentar aculturar o mercado. Hoje existe uma grande dificuldade do anunciante de padronizar a concorrência que ele quer fazer e apresentar para as agências que venham a desenvolver um projeto para ele, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, quando um anunciante vai contratar uma agência, se ele não pesquisar direito, ele pode estar contratando um rapaz que faz o site da casa dele, ou ele pode estar contratando uma agência que é fora do estado dele ou fora da cidade dele, ou uma agência que terceiriza toda a produção, né? Então, esse documento, ele traz algumas práticas, algumas sugestões para ajudar esse anunciante a escolher bem o perfil do prestador de serviço que ele quer que execute o trabalho e também como apresentar o que ele quer, como pedir, né? Hoje, quando a gente vai sei lá, num restaurante, a gente sabe pedir bem, como que a gente quer o nosso filé, se quer mal passado, se quer o ponto, como é que a gente quer, se quer com nossa bebida com gelo ou sem gelo, né? E na hora de soltar uma concorrência, também então é importante você definir como é que você quer isso. Lica, aqui, né? Esse documento, então, pelo que eu entendi, visa prevenir o anunciante contra o aventureiro. Mas como que se dá competição hoje entre vocês, agências digitais aí, e as agências convencionais? Então, na verdade, esse documento tem uma parte aqui que a gente apresenta os tipos de prestador de serviço. Então, eu posso ter o freela, dependendo do budget, do investimento que o cliente fazer, pode ser aplicável. Eu posso ter ali uma empresa mais de tecnologia, eu posso ter uma agência de publicidade tradicional, como eu posso ter uma agência digital, especialista, né? O que acontece? A dificuldade em se contratar hoje uma agência de publicidade e propaganda tradicional é que eles não são especialistas no que eles estão fazendo. Então, normalmente, eles até nos contratam para poder executar o trabalho, né? Ou montam unidades de negócio, montam estruturas. Hoje a gente tem várias agências digitais que são antigas estruturas dessas agências de propaganda que acabaram não dando certo, porque o mercado digital, o faturamento não é tão expressivo quanto a mídia aí mais televisiva, a mídia rádio, as mídias mais tradicionais, né? Então, hoje a gente vê uma briga muito grande, normalmente desleal, em relação à compra de mídia online. Então, né? Vamos só entender um pouquinho essa questão da compra de mídia e também a questão das verbas que vão para a mídia tradicional e para a nova mídia. O bônus de veiculação, que é aquele percentual, aquela comissão que os grandes veículos pagam às agências de acordo com a publicidade que eles trazem, dificulta muito, é um fator que inibe, digamos, a competição nesse mercado? Não, com certeza, né? A gente tem eu não vou citar nomes, mas a gente tem uma agência de um porte relativamente grande dentro da APAD, que no ano passado, no começo desse ano, executou a primeira campanha totalmente online de uma grande montadora. Executou, anunciou para todo mundo, ganhou. Passou um mês da campanha, a agência de publicidade e propaganda tradicional dessa grande montadora falou, ok, a partir de agora você faz só a produção, ou seja, você faz o mais difícil, a mídia é minha. Né? Então a gente tem um caso nesse sentido. E eles têm muito mais força, né? Tem muito mais poder de negociação e também político. Agora, em relação a isso. Então a gente tem um problema específico que é a mídia tradicional e a mídia online, essa questão do bônus de veiculação. Agora, dentro da mídia online, também tem problemas de distorções de mercado?
Existem também. O que acontece? Vamos dar 2 exemplos de linhas que isso acontece. Às vezes, a gente tem um problema muito grande com a mídia online no planejamento da mídia online. Ela é muito mais difícil de fazer do que planejar a mídia offline. Você tem várias nuances a mais para você avaliar. E entre aspas, mau planejador de mídia, ou a agência que vamos falar, quer desovar aquilo ali rápido, normalmente ela pega uma verba do cliente e fala, olha, então você vai colocar tantos milhões de page views aqui nesse portal, pega os portais mais conhecidos, coloca, vai lá e faz a campanha, né? O que seria o ideal? Bom, eu vou fazer uma campanha para vender gravata, por exemplo, né? Então, eu não tenho que anunciar na home do UOL, por exemplo. Ou pode ser que eu tenha, mas de repente eu tenho que entrar num site que fale de economia, que tem o público masculino que interessa para essa gravata, né? Então, a gente tem distorções nesse sentido, tá? Do cara... Bom, no UOL eu sei que vai ter uma exposição grande, o pessoal vai clicar, mas será que é esse público que eu quero? Isso acontece. E agora uma outra coisa que está acontecendo é a questão do social media, né? Já é comum, eu sei de casos de que o anunciante queria fazer uma ação de social media e a agência falou, não, eu desrecomendo, eu não recomendo isso, eu não consigo executar dessa maneira, né? Mas por quê? Em social media não tem nem mídia, eu não tenho que pagar para alguém, né? A minha mídia é o consumidor, é o usuário, é o cara que fala bem, é o cara que fala mal, então, e não tem BV, não tem a bonificação, né? Então chega a acontecer isso. Mas como que é esse trabalho na social media aí? É banner também ou são outras formas de atuar? Social media, eu vou definir aí, basicamente, 3 tipos de prestação de serviço que uma agência digital pode prestar para um anunciante. Eu posso fazer uma campanha viralizadora, e aí tem muito uma história engraçada. Você fala viral? De viral? Normalmente o anunciante vem e fala, Cláudio, olha, faz um viralzinho aí pra gente. Aí a gente dá risada porque a gente acha que o viral, a gente não consegue fazer um viral. O viral se faz, tá certo? Eu tenho uma peça interessante, eu tenho um PowerPoint de bebês fofinhos. Eu mando para você, você gosta, manda para 10, esses 10 mandam, viralizou. Eu tenho que ter algo muito interessante. Se eu não tiver algo interessante, ou seja, se eu não fizer uma peça interessante, não adianta, eu não vou conseguir viralizar isso, né? Então, assim, um dos serviços é inventar algo interessante, seja um vídeo, seja uma foto, seja um game, seja alguma coisa nesse sentido, divulgar para o máximo de pessoas possíveis e tentar que aquela peça viralize. Como é que eu posso ajudar que essa peça viralize? Fazendo outros serviços. Então, assim, eu posso fazer um serviço que a gente chama de seeding, realmente de semear, né? O seeding, eu tenho 2 linhas de atuação, o seeding profissional e o seeding espontâneo. O seeding profissional é eu, Cláudio, da Nocaute, eu vou entrar ali como meu perfil, vou entrar e vou fazer as ações nas redes sociais. Então tem gente falando, por exemplo, alguém conhece um lugar bom para comprar gravata? Eu vou entrar e falar, olha, a minha empresa vende. Eu vou entrar e fazer posts. Você faz um mapeamento de tudo que sai aí para ver onde que entra a palavra gravata? Exatamente. Né? E aí eu vou fazer esse monitoramento e onde tem alguém falando bem, falando mal, ou me dando uma oportunidade de alguma coisa. Alguém sabe o telefone do Cláudio Gravatas? Né? E eu vou lá e entro e faço isso. Isso é uma linha. Né? Outra coisa que se faz aí é a parte de, eventualmente, você fazer a parte de assessoria de imprensa digital. São nas bases da assessoria de imprensa tradicional, só que a hora que eu for soltar um mailing, é um mailing de blogueiros, né? É um mailing de twitteiros, eu vou seguir pessoas que eu acho que pode ser interessante e gostar desse produto. Tem aí o famoso e tão controverso post pago. Né? O que é o post pago? Post pago, há algum tempo atrás, o anunciante ia lá, pagava para um blogueiro um valor, o blogueiro postar aquela informação e falar, olha que legal que eu achei, que bacana. Mas é um jabazão aí. É um jabazão. E aí muitos blogueiros que tinham uma causa, uma ideologia, pegavam aquilo lá, recebiam a grana, postavam e falavam, olha o que esse anunciante pediu para eu fazer. E eu acho que isso é ruim assim, ou isso é bom. Isso aconteceu muito. Aconteceu muito. Né? E aí com a profissionalização, não a profissionalização, hoje o que acontece?
esses blogueiros perceberam que dá para ganhar dinheiro com isso. Antes era um hobby, era uma paixão, escrever, ter um monte de gente seguindo, tudo. Então, hoje você entra em alguns blogs, você tem a tabela de preço. Só que o que acontece? Ele avisa para quem está entrando, é como se você pegasse o seu blog, postasse o meu anúncio e falasse, pessoal, isso aqui é um anúncio pago, e aí você dá a sua opinião. Mas tem o caso aí de blogueiros que apresentam como sendo a opinião dele ainda? Tem, mas são... vamos falar. As empresas sérias não fazem isso. Você sabe que dos 100% de blogs que a gente tem no Brasil aqui, só 30% o conteúdo próprio é feito pelo dono do blog. 70% eu monto um blog, não sei escrever, eu copio do seu, copio do outro, assim vai. Vamos falar que essa gama de pessoas aí dos 70% talvez aceitem fazer isso. Os caras conhecidos, né, que mantém uma linha ideológica ali, acho que dificilmente fazem. Mas às vezes acontece de algumas agências inexperientes pedir, e no que pede, recentemente aconteceu um caso, uma agência nossa aqui da associação, que pediu e o cara publicou, mas detonando. Olha o que o cara está me pedindo aqui para falar desse tênis aqui, assim, sabe? Agora, conta o seguinte, quando digamos, o post pago aí, o texto, a criação, como é que é feita? É um post normal e tudo, ou tem algum tipo de criação adicional? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma campanha que está rodando no YouTube, que é a rifa do meio Fusca. Depois você procurar meio Fusca, eles dividiram um Fusca no meio e o cara sai andando com Fusca. A gente não... Eu desconfio de 2 anunciantes que possam estar fazendo essa ação, mas eu não tenho certeza quem é que está fazendo, tá? Então, o post pago, eu chego pro blogueiro, falo, olha, põe o post desse vídeo do meio Fusca aí, tá? E escreve o que você acha disso. Isso é uma maneira. Tá. Por exemplo, tempos atrás, uns 2 anos atrás, teve um caso aí de um motorista aí que entrou com um carro, acho que era uma Toyota, numa garagem aí da Paulista. Numa escadaria da Paulista. Isso aí foi um factoide para gerar visibilidade para o carro. Eu sei que foi. Foi? Eu sei que foi. Então... Quer dizer, esse tipo de criação de evento é muito utilizado, de falsos eventos, é muito utilizado. Muito utilizado. Mas quando... Teve até um carro que... Aí depende muito, tem aquele carro, eu não vou citar os nomes, mas é o carro do tiozão, você sabe qual que é o carro do tiozão, e tem um outro carro que foi lançado aí que falaram que era um meteoro que ia chocar na Terra. Né? Então, assim... Tem um lado bom, chama atenção, mas sempre vai ter o lado negativo da coisa. Agora, pelo que você está me falando desse desenvolvimento aí das agências virtuais e tudo, a prestação de serviço passa a ser o elemento central. Não mais essa distorção maluca de você ganhar em cima da veiculação. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo. A gente lançou há 2 semanas, soltou essa informação, a gente deve fechar o ano de 2009, faturamento aqui do mercado das agências digitais de São Paulo, na ordem de 405 milhões de reais. Com crise, crescemos 16%, o ano passado fechamos em 350 milhões. Isso sem mídia, só de prestação de serviço. Se eu pegar aí que mais ou menos o bolo, que o faturamento em mídia chegou a 2 milhões em mídia online, né? 2 bilhões, se eu não me engano é esse dado, e aí você pega mais ou menos os 20% de mídia, você teria um número muito maior. Mas a gente nem está considerando isso, porque a prestação de serviço está sobressaindo em relação à mídia. Vamos pegar um outro ponto aqui também, que eu acho que é uma distorção braba de mercado, que é considerar só o page view. Sim. Só o page view. Quer dizer, quando você pega na própria mídia impressa, você compara, por exemplo, o Globo com o Extra. O Extra tem mais tiragem que o Globo. A publicidade do Globo é mais cara do que do Extra, por conta de perfil de público. Mas quando você vai para a internet, você tem muito essa questão do page view. Como que está se dando esse avanço, digamos, dos estudos sobre formas e precificação da publicidade na internet? Então, isso é um grande desafio, né? Eu tenho contato com o professor aqui da FGV, o Marcelo Coutinho, foi o ex-diretor executivo do Ibope, e ele está desenvolvendo um trabalho muito na linha de como a gente consegue unificar a precificação de mídia. Porque hoje, quando alguém faz um anúncio na Veja, tem a tal da centimetragem, né? Então, quantos centímetros, quanto eu investi,
ali de centímetros e qual o retorno que eu tive. Se for falar na internet, vamos falar no old aí, eu vou falar quantos page views eu comprei, então que retorno que eu tive. Só que a hora que eu exponho uma marca, eu coloco lá 1 milhão de page views, 1 milhão de pessoas viram aquilo ali. Mas não necessariamente clicaram. Então, então, assim, ó, eu já tenho, vamos falar, um resultado do clique e eu também tenho um resultado de alguém que viu, mesmo que passou o olho ali. Tá? Além disso, eu também posso ter a questão da interação. Quanto tempo a pessoa ficou brincando com aquela peça? A peça está acontecendo, às vezes é um jogo, às vezes é uma coisa engraçada, alguma situação, isso não tem muito como medir. Mas tem que ser considerado quando você vai fazer a contrapartida da centimetragem ou dos segundos numa rádio ou numa TV. Né? Tem uma outra questão também. Aí eu cliquei, eu entrei na peça, ali no banner, no hot site, no jogo, no site, tudo. Eu tenho uma experiência, eu tenho um tempo que eu gasto ali dentro. Né? Isso está sendo levado em conta também. Para você, quando você for falar, olha o resultado que eu estou te dando, não é só impressão, não é só visualização, não é só clique, mas quanto tempo eu fiquei lá dentro do seu hot site. E o terceiro, o quarto ponto super importante, aí eu entrei na peça e gostei. E aí eu indico para os meus amigos, eu indico para você, eu falo, pessoal, olha que bacana o que está acontecendo aqui. Né? Então, não dá para puramente ficar no page view. Então, eu te entreguei 1 milhão de page views. Por exemplo, a questão... Vamos pegar, aqui a gente tem alguns veículos de baixa circulação que têm proporcionalmente um custo de publicidade maior por conta de credibilidade. Como que esse fator entra na avaliação dessa publicidade online? Então, a questão hoje, os principais veículos também são auditados aí pelo IBC ou alguns outros órgãos. Em termos de audiência. De audiência. Mas credibilidade, como que se mede? Então, a credibilidade, tem uma coisa muito interessante que eu costumo dizer, é o seguinte, hoje ninguém sabe quanto vale estar no Twitter, ter um Twitter. Mas todo mundo sabe o prejuízo que é não ter. Tá certo? Então, teoricamente, eu vou falar que eu tenho meu Twitter, me sigam aqui, eu tenho uma certa credibilidade para usar o Twitter. Eu não sei o que isso vai me dar ali de retorno, mas se eu falar que eu não tenho... Talvez, o Cláudio não é tão antenado, ele nem tem um Twitter. Né? Nessas novas mídias, eu confesso para você que eu não sei dizer exatamente a questão da como medir a credibilidade. Hoje a gente tem medido pela quantidade, por exemplo, você estava comentando, você tem um blog, você tem uma quantidade de acessos grande aí, diária, né? Eu acho que essa quantidade, ou seja, a fidelização de ter um monte de gente que entra, acessa, comenta, te dá mais ou te dá menos credibilidade. Mas tem blogs, por exemplo, que tem uma grande audiência de pessoas que vão lá para brigar, porque é um blog escatológico, que provoca esse tipo de... Então, mal comparando, seria como se fosse um Datena ou um Canal Livre, digamos? Sim, poderia ser nessa linha. Bom, como que você está vendo nos próximos anos aí essa batalha entre a mídia convencional, a mídia online, a agência convencional e a agência online? Olha, primeiro vamos colocar, eu comentava com você antes de a gente começar, sobre a previsão de 2012. Isso, né? Muito se fala aí que o mundo pode acabar em 2012, vão vir tsunamis, né? Tem toda uma preocupação aí. Eu acho que o mundo não vai acabar, mas a gente pode sofrer aí com a natureza, realmente. Mas eu acho que o grande colapso que vai acontecer no ano 2012 é com a mídia. Na verdade, a mídia já está em colapso. Né? Então, a gente já tinha a questão da mídia offline contra a mídia online, agora tem o social media que, teoricamente, vem atrapalhar, né, os interesses de quem ganha com mídia online. E a gente, com certeza, está sem rumo. A gente tem alguns caminhos a seguir, mas ninguém não tem claro o caminho que isso vai chegar. O que a gente já sabe, a gente já tem grandes jornais dos Estados Unidos, como Time, à venda. Né? Você tem um grupo sul-africano que vem aqui e põe 600 milhões de reais numa empresa de comércio eletrônico, uma empresa virtual, contra uma universidade que é vendida por 150 milhões e tem muito mais alunos. O que está acontecendo? Né?
Eu acho que tem muito desespero nisso. Puta, tá acabando. O mundo tá acabando. O mundo da mídia tradicional tá acabando. Ué, dá tiro em tudo. Não sei se isso vai dar certo ou não, mas é o que parece que é o caminho que tá todo mundo indo, né? Mas assim, a gente está num momento de reinvenção de tudo. O Twitter já existe há alguns anos, mas em 2008 você falava dele? Você tweetava? Pois é. Né? Pode ser que agora em janeiro já surja uma outra coisa, então é tudo muito novo. E cada uma que surge une mais, permite mais visibilidade para geral, Exatamente. reduz mais o poder de quem tinha aquela concentração anterior. Então, quer dizer que 2012 acaba. Tá ou recomeça. Isso em questão de mídia. Em relação às agências de publicidade online versus as offline, eu acho que tem uma grande tendência. Existem já agências de publicidade offline que já enxergaram isso e estão se posicionando como eu sou uma agência de comunicação. Se é on, se é off, pouco me importa. Tá. Eu cuido da sua comunicação. Se vou atuar com social media, com mídia online ou com mídia offline... Quer dizer, o caminho é ir para a prestação de serviço. Esse eu acho que é a prestação de serviço. É o que sempre deveria ter sido. Eu acredito. Bom, nós vamos ficando por aqui então. Muito obrigado aqui por sua presença e até a próxima.